Antes de irmos para a história de hoje, vai lá na nossa página no Facebook e curte a página. Lá terá os tutoriais e os spoilers dos nossos vídeos. Oi amiguinhos, mais um vídeo no nosso canal Prof. DBD. Crianças, se inscrevam no canal, tá certo? Nós hoje vamos aprender uma lição nova. Nós encerramos a história de Noé, mas a Bíblia é um livro cheio de histórias. E hoje nós vamos aprender a origem dos idiomas. Não é uma aulinha de matéria curricular da escola, não. Não estou falando de inglês, espanhol. Nós estamos falando sim da Bíblia. A origem dos idiomas foi vinda de Deus e nós vamos conhecer essa história bem interessante. Depois que Deus fez o concerto com Noé, ele abençoou Noé para que ele multiplicasse. E a sua descendência realmente multiplicou e cresceu e se dividiu em nações. Mas as nações, todas elas, falavam a mesma língua e um só idioma. Então, alguns da descendência de Noé, provavelmente os filhos de Sem, partiram para a região do Oriente e acharam um monte chamado Sinar. E os descendentes de Noé, que eram muitos, eles eram nômades, eles não tinham casa fixa. Eles viviam em uma região e iam para outra. Quando estava frio demais, eles caçavam a região mais quente, em que eles iam encontrar alimento e animais para o seu consumo. Aconteceu que alguns dos descendentes de Noé, provavelmente filhos de Sem, partiram para a região do Oriente. E chegando lá, eles encontraram um monte chamado Sinar. Pediram que ali eles ficariam e que ali seria a moradia fixa. Provavelmente esse lugar era um lugar abundante de alimento, de água e de florestas. Então disseram uns para os outros que deveriam fazer tijolos e queimá-los bem e usar betume por cal para construir uma cidade. Então eles tiveram uma ideia fantástica para eles. Resolveram construir uma torre, mas uma torre muito grande, que chegaria até tocar o céu. Eles queriam fazer ela para ficarem famosos e todos os outros descendentes de Noé, todas as outras pessoas que existiam na face da terra, conhecer aquele povo pelas pessoas que construíram uma torre enorme que chegou ao céu. Eles queriam ficar naquela cidade e morar naquela cidade, construindo aquela torre como um ponto muito magnífico e importante. Assim eles seriam um povo forte e famoso e não se espalhariam mais sobre a terra. Então desceu o Senhor à cidade para ver aquela construção e as pessoas que a edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para o que tentarem fazer. Deus viu que aqueles homens sim conseguiriam construir uma torre enorme, muito forte, porque eles teriam inteligência para isso. Mas o que acontece é que o motivo de fazer aquela torre era mal. Eles queriam ser famosos, queriam ser poderosos. E a maldade habitava no coração daqueles homens. Então Deus decidiu que não permitiria que aqueles homens conseguissem fazer essa grande construção. Deus então decidiu que iria confundir a língua daqueles homens, para que uns não entendessem o que os outros estavam falando. Um dos construtores falou ao seu servente: me passe o prego. O servente respondeu: what? O outro construtor logo falou: dá-me o ladrilho. E o outro lá de trás falou: Nani? E uns ficaram olhando para os outros sem entender o que estava acontecendo. O que um falava, o outro não entendia e ficaram tentando entender. Um começou a falar alemão, outro russo, outro inglês, outro tupi-guarani, que é a nossa língua nativa dos índios brasileiros. E aí fica grande confusão. Um não conseguia se comunicar com o outro, não conseguiam se entender e a construção teve que parar imediatamente.
Então, aquela torre ficou conhecida como Babel. Quando ali, Deus confundiu a língua dos homens e espalhou os homens sobre a terra. Hoje, cada região do nosso planeta, cada continente tem a sua língua nativa. Nós moramos na América do Sul, nós falamos português, mas nosso português é diferente do português de Portugal. Então, nós devemos saber que Deus ele também é o criador dos idiomas. E ele fez isso para separar os homens maus que planejavam fazer coisas mirabolantes, construir grandes coisas para seu próprio ego, para conseguir fama, conseguir dinheiro. Isso não é o mais importante. O mais importante é a nossa vida eterna, é a nossa salvação. Então, com a separação dos idiomas, nós podemos perceber várias culturas diferentes. Quando nós vamos visitar um país diferente, lá há outros costumes, há outras comidas. Deus, ele fez com que as pessoas criassem algo chamado cultura. Então, meus amiguinhos, quando você for aprender uma língua nova, um novo idioma, você também deve saber que Deus é o criador desse idioma. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá certo? Deixem o like e se inscrevam no canal. E também deixem aqui nos comentários se vocês têm interesse de aprender algum idioma. Qual idioma vocês acham mais interessante e que desejariam, quando crescerem, aprenderem a falar.